Nós temos aí deputados federais que foram eleitos dentro dessa, vamos dizer, desse crime. Isso é um crime. A gente precisa avançar para acabar com essa cultura que a gente, é uma palavra forte, mas que chama de cultura do estupro, né? Ou a cultura da violência contra a mulher. Os índices de Minas são terríveis, né, em relação à violência contra a mulher. Tem divergências, a questão ambiental. Andamos tendo problemas graves, né? Como a questão da Stock Car, que a gente bateu muito, o corte desenfreado de árvore. A avaliação do governo Zema em relação às políticas para mulheres. Péssima. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje recebendo nos estúdios da FM O Tempo a vereadora por Belo Horizonte, vereadora do PSOL, Cida Falabella. Vereadora, seja muito bem-vinda à FM O Tempo, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Fernando. Obrigada pelo espaço. Vereadora, eu quero começar a nossa conversa para trazer um tema que ontem foi importante na Câmara Municipal. Foi a decisão da criação da Procuradoria-Geral da Mulher e empossadas as vereadoras Loide Gonçalves, Marcela Trópia e Janaína Cardoso do União Brasil. E a Procuradoria, pelo aventado desde ontem, vai ter competência de zelar pela participação efetiva de vereadoras nos órgãos e nas atividades da Câmara. Eu queria primeiro uma avaliação da senhora de que maneira isso se dará. Vai ser com critérios objetivos, quer dizer, é preciso ter uma presença de mulheres e a Procuradoria vai zelar para ter em cada comissão, em cada posto de decisão da casa, como é que ela vai atuar efetivamente? Eu acredito que seriam mais as relações institucionais da Câmara, né, com o Ministério Público, com os órgãos de representação da mulher do Estado e do município, criando convênios, parcerias, né, para a presença das mulheres, para o debate sobre o tema, né, da participação política das mulheres, mas não só. A Procuradoria é mais um órgão da Câmara, vamos dizer assim, que junto com a bancada feminina, a Comissão de Mulheres, o ponto de atendimento às mulheres que acontece dentro da Câmara são, vamos dizer, esforços para que a gente trabalhe nessas frentes da participação de mais mulheres nos espaços de poder, mas também da proteção da vida de todas as mulheres. Eu acho que o mais importante é dizer que a gente faz política também pensando nas mulheres, né, em todo o seu espectro, em toda a sua complexidade, quando a gente fala mulheres. Então, eu acho que é nesse sentido, de estabelecer relações institucionais, fortalecer esse espaço. Também o espaço de denúncia, o espaço de tratar questões específicas, sabe? Eu acho que eleva a institucionalidade da Câmara nesse nível, a Procuradoria, somando os outros espaços que já acontecem. E tanto a senhora quanto a vereadora Isa Lourença foram alvos nessa legislatura, quanto outras deputadas estaduais como Bela Gonçalves, deputada Lohana França, de mais uma repetição de episódios de violência de gênero destinados a claramente ataques contra mulheres. Felizmente, nesse caso, tivemos uma posição do Ministério Público e da Polícia de conseguir encontrar o responsável por isso. Eu queria perguntar do ponto de vista institucional mesmo, assim, a senhora se sentiu protegida durante todo esse processo? A avaliação que a senhora fez de como as investigações se deram, de como o mundo político se posicionou, de como a Câmara se posicionou, foi de maneira adequada a responder pelo tamanho daquela ameaça? Sim, a Câmara, né, através do presidente Gabriel Azevedo, foi muito rápida no posicionamento e também tivemos a solidariedade de vários colegas, independente do perfil ideológico, que é muito importante. A Prefeitura também, com a Guarda Municipal. E as investigações, obviamente, elas são mais lentas do que a gente deseja, mas os crimes, né, cometidos pela internet e ser tipificado como violência política de gênero, que é o que ele é um pouco mais complexo mesmo, porque é um debate que não deveria estar começando, mas ele parece que está sempre recomeçando. Você identificar que você está sendo atacada, sobretudo por ser mulher e por estar ocupando um espaço de poder. Mas tivemos muito diálogo, vamos dizer, também com o MP, que assinou um termo de cooperação técnica com a Câmara para facilitar esses fluxos, assim como já existe na Assembleia. Então, vamos dizer, é difícil falar que você está satisfeito com alguma coisa que te feriu, né? E feriu na sua subjetividade também, mas eu acredito que a gente teve mais apoio até do que imaginava, assim, dos órgãos, né, competentes, e sobretudo da Câmara. A Câmara também passou por mudanças drásticas num período, a gente viu o fechamento da Câmara, uma maior vigilância, né, com as pessoas que estavam andando ali, porque as ameaças não eram só contra nós, eram também contra a instituição, a Câmara, o espaço
Então, eu acho que foi positivo, sim, uma experiência dolorosa, mas que a gente sempre fala de elevar essa experiência a um nível de debate político. Inclusive, assinamos junto com a professora Marli, eu, Isa e professora Nara, somos um bloco na Câmara que se chama Mulheres Podem. Nós três, com a iniciativa da professora Marli, fizemos um projeto sobre violência política de gênero que já está tramitando na Câmara. E não diz respeito também só a mulheres do meu campo político, né? Diz respeito a outras mulheres, como a professora Marli, que sofreram também violência política de gênero. Isso é importante marcar. Agora eu quero lhe perguntar do ponto de vista das políticas públicas de uma maneira geral e com o olhar direcionado para Belo Horizonte. O atendimento a mulheres vítimas de violência, e eu vou incluir a violência política como o caso que aconteceu com a senhora e com as demais, é bem atendido na resposta que a Prefeitura de Belo Horizonte, que os órgãos de direitos humanos podem e devem dar? É uma construção, vamos dizer assim, que a gente precisa mudar toda uma sociedade para tratar o problema da violência em todos os seus espectros contra a mulher, que vai desde a violência física, psicológica, moral, material, patrimonial. Eu acredito que a gente está sempre nesse esforço de melhorar esse atendimento, esse acolhimento, de não revitimizar as mulheres que sofrem violência, porque isso é muito importante, porque às vezes no primeiro atendimento ela parece que ela é a culpada de ter acontecido alguma coisa com ela. Nós estamos sempre pensando projetos de lei como Mulheres Seguras, que trata do protocolo para que os bares, restaurantes, casas de show, eventos em Belo Horizonte possam acolher essa mulher que sofreu uma violência, que sofreu assédio, que sofreu, né, uma violência sexual, que ela possa ser atendida e num lugar seguro, que ela tenha segurança para fazer a sua denúncia, que ela não seja revitimizada, que ela possa ser acompanhada para voltar para sua casa ou que receba atendimento médico. Então são vários projetos, acompanhamentos, emendas parlamentares, diálogo com os órgãos que na prefeitura e no estado acompanham as mulheres, né? Mas a gente ainda tem muito para avançar. Eu acho que a gente precisa avançar para acabar com essa cultura que a gente, é uma palavra forte, mas que chama de cultura do estupro, né? Ou a cultura da violência contra a mulher. Porque os índices, eles aumentaram muito, eles sempre estão muito altos. Mas a gente vê, quando falta o Estado, mais os índices aumentam. Então, no governo estadual, onde houve desinvestimento, os índices de Minas são terríveis, né? Em relação à violência contra a mulher. E sobre a violência política de gênero, foi o que eu te disse, é um debate que precisa ser ampliado, porque não é só sobre mulheres que são parlamentares, mas também sobre lideranças sindicais, lideranças no campo, lideranças comunitárias. São mulheres que têm potencialmente um espaço de visibilidade, de poder, que muitas vezes estão numa situação de muito mais precariedade em termos de segurança do que eu, que sou uma parlamentar, que posso acionar, né, a Guarda Municipal, que fez a nossa escolta, a prefeitura fica sabendo, o presidente da Câmara dá o seu apoio. Então, a gente ainda tem muito para avançar, viu, Guilherme? É um debate, acho que a sociedade inteira tem que se comprometer. E não é só um debate só das mulheres, isso é fundamental também que a gente diga. O PSOL tem conseguido, ao longo das últimas eleições legislativas, romper um pouco essa barreira de não ter mulheres conquistando espaços de poder. Posso pegar desde a trajetória de Áurea Carolina, da senhora, da vereadora Isa, da agora deputada Bela Gonçalves. É um partido que parece lidar muito melhor com isso. Mas internamente ainda precisa se fazer muito na legenda para colocar mulheres em espaços de decisão. Eu acho que é uma questão mesmo de criar uma base segura para as mulheres, né? Você vê que nas eleições a gente teve vereadores que saíram porque usaram candidaturas laranjas. Isso ainda acontece. E a punição, né, a responsabilização vem muito tempo depois. Tanto é que nós temos aí deputados federais que foram eleitos dentro dessa, vamos dizer, desse crime, que isso é um crime. No PSOL, esse debate é muito franco, né? A gente realmente sempre tem uma maioria de mulheres, na sua diversidade, mulheres negras, mulheres LGBT, então, assim, mulher indígena, né? Nossa deputada federal, Célia Chacriabá. Então, a gente tem muito orgulho disso, tem todas as presidências, a municipal, estadual e nacional é de mulheres, né? Então, isso também é importante. E a gente entende realmente que é preciso ter mais mulheres concorrendo, mais mulheres tendo recursos para concorrer, para chegar.
Porque a gente tem que vencer muitas etapas, né? Essa etapa partidária, a própria população que muitas vezes ainda acredita que não deve votar em mulher por algum motivo, que as mulheres não vão dar conta de ter as suas jornadas, mais uma jornada, porque isso é um acúmulo de jornadas. Mas eu acredito que o PSOL realmente, a gente pode dizer que é um partido exemplar nesse sentido. Acho que o debate, o espaço mais do que isso, o entendimento de que é preciso ter mais mulheres concorrendo para mais mulheres serem eleitas, né? Cumprir a cota necessária na formação da chapa, vem dando esse tipo de resultado que a gente tem, sempre elegendo mulheres fortes, assim, que têm um trabalho consistente. Falando em formação de chapa, quero uma consideração da senhora a respeito das mais recentes decisões partidárias envolvendo o PSOL e PT. Sim. Tivemos a reunião em Brasília, envolvendo o presidente Lula, a deputada Bela Gonçalves, o deputado Rogério Correia, e saiu-se dali claramente com um alinhamento de que as duas legendas podem caminhar juntos. Recentemente nós tivemos uma declaração da deputada Bela dizendo, olha, eu não tenho nenhum problema necessariamente em abrir mão de uma candidatura, de um posto específico, se tivermos uma unidade do campo de esquerda, dado o cenário que se tem em Belo Horizonte. O PSOL está satisfeito com o espaço, para necessariamente ser um posto de vice, isso é uma construção que tem que ser ainda feita, e em que lugar o partido se vê, exatamente por esses desempenhos eleitorais que teve mais recentemente, conseguindo mais cadeiras nas assembleias, conseguindo cadeiras como deputada também nas câmaras municipais. Com vereadoras, melhor dizendo. A gente está feliz, né, com esse momento. Acho que a gabinetona, né, que eu componho com a Isa Lourença e com a parceria do Dário Moura, ele é uma gabinetona que fez o primeiro evento, vamos dizer, chamando todos os pré-candidatos, Bela, Rogério, Duda, Ana Paula não pôde ir porque no momento ela tinha perdido o pai dela, então não pôde estar com a gente. E a gente tem batido muito nessa tecla. Para vencer a extrema-direita, a esquerda tem que estar unida, né? A gente tem que ter propostas para a cidade, ou melhor, explicitar as nossas propostas para a cidade. Então a gente vê com alegria esse encontro PT-PSOL. Acho que é um sinal de amadurecimento do debate. Acho que a Bela, né, encabeçou esse movimento de conversar com o presidente Lula. Isso nos coloca numa posição assim de muita responsabilidade, mas a gente quer que as outras companheiras também venham para o debate, que a Duda, a Ana Paula venham, né? Porque são mulheres incríveis, mulheres de muita importância, de muita representatividade, e acho que ainda estamos no processo. Ninguém está falando de cargos ou de chapas, assim, já definitivamente, porque ainda tem um tempo, né? Ainda temos um tempo que vai ficando cada vez mais curto, mas que é preciso, e essas conversas políticas, elas são espiralais, né? Elas vão e voltam, elas precisam de tempo, de amadurecimento, tem as decisões internas dos partidos que precisam ser respeitadas, agora tem as federações, então é um processo, a gente tem que ir, acho que mirando o horizonte dessa união, e mais, saber que assim é que a gente pode continuar tendo uma capital progressista, que a gente garante direitos às mulheres, às crianças, a gente garante a luta antirracista, feminista, sabe? Que a gente garante a luta pelo meio ambiente, uma cidade para todos e todas. Para Belo Horizonte avançar como uma capital de direitos, da cultura, da educação, dos cuidados, que é uma pauta que a gente está tocando muito agora. Então eu vejo com muito bons olhos, assim, estamos ansiosos, participando ativamente desse processo, dialogando, e acho que vai ser assim, importantíssimo. Acho que isso dá um respiro para as pessoas que acreditam no trabalho da gente como vereadora, como parlamentares, para dizer que a gente também está pronta para ocupar o executivo da forma que for, sem colocar, vamos dizer, impor questões, mas sim no diálogo para construir junto. A senhora mesmo falou da importância do tempo que está se tornando mais curto, claro, até chegar às convenções, até as decisões partidárias serem tomadas. Mas hoje, onde é que tem alguma divergência programática ou ideológica que não permita, por exemplo, a candidatura da deputada Duda, e agora colocada junto com a Ana Paula Siqueira, juntamente com as candidaturas do deputado Rogério Correia e de Bela Gonçalves? Porque muitas das pautas, quando olhamos para conversando com cada um desses atores, elas parecem se coincidir muito, mas nos anúncios que foram feitos, sempre ficou a impressão de que, olha, teve um anúncio daqui, mas alguém anunciou correndo também para se manter na mesma posição.
Tem mesmo alguma divergência ideológica que ainda não permita e que precisa ser resolvida, Cida? A gente gosta de usar sempre a palavra confluência, né? Que é um termo que o Nego Bispo, né? Que nos deixou no ano passado, sempre usou muito. O Nego Bispo fala da confluência máxima. Então, a nossa perspectiva enquanto gabinetona, o movimento Muitas, do qual eu venho, né, com muito orgulho, que foi o que me elegeu também dentro do PSOL, assim como Áurea, Bela, Isa, né, Célia, nós viemos desse movimento de ocupar a cidade, de confluência máxima com a política, de diálogo sempre, diálogo levado à máxima potência, que é a confluência máxima. Então eu vejo mais confluência mesmo com essas mulheres incríveis. E acredito que os ruídos que aparecem são mais do tempo de cada coisa acontecer, né? Porque o tempo na política, ele às vezes é dilatado, às vezes é encurtado, é um tempo que não dá para você ter o controle dele todo, mas eu acredito que ainda há espaço e é necessário esse espaço, porque a gente não está falando das lideranças em si, né? Do valor delas, isso aí já está posto. A gente está falando da cidade, dos eleitores. A gente está falando de pessoas que estão esperando uma resposta nossa, conjunta, porque acreditam que é possível. Acho que o que a gente é mais cobrado na rua não é nem assim, você vai ser candidato, você vai ser candidato a vereador, o que você vai fazer? Não, vai sair a unidade? Vai ser, vocês vão ter um candidato único? As pessoas, elas querem essa confluência, porque elas estão vendo que há uma capital em disputa, né? Uma capital importante do país, da dimensão de Belo Horizonte, e que a gente precisa pensar nisso conjuntamente. Então, acredito, eu sou bem otimista em relação a isso. Eu acho que são pessoas todas muito responsáveis e muito comprometidas com a cidade, com certeza. Com pautas, as pautas são exatamente, né, convergentes, vamos dizer assim. É a questão, são mulheres, né, em primeiro lugar, são mulheres, eu acho que do debate sobre a emergência climática, né, do debate sobre a presença de mulheres na política, do debate LGBT, do debate antirracista, enfim, né? E a presença do companheiro Rogério também, que é um homem que vem de lutas populares, né? Que tem uma trajetória muito importante e é para somar mesmo, né? Somar forças. A senhora falou de uma união e de uma capacidade que a cidade tem, na avaliação da senhora, de ter uma cidade progressista. Eu quero lhe perguntar sobre a atual prefeitura. Ela tem algo de progressista? Ela tem algo em que o campo da esquerda enxergue e veja de positivo na gestão Fuad, a ser dito como isso aqui é algo que precisa ser mantido? Sim, o governo Fuad, vamos dizer, não é o governo ideal para o campo da esquerda, né? No sentido de cumprir todos os requisitos. É claro que a gente gostaria de uma radicalidade maior em alguns temas, mas é um governo que desde do Calil a gente vem dialogando bem, né? Acho que tem setores na cultura, por exemplo, que é a minha área, o diálogo foi muito franco desde o início e a gente conseguiu muitos avanços. A assistência social também, a pauta de cuidados, Belo Horizonte, junto com Belém, são as capitais que estão saindo na frente da legislação municipal sobre cuidados, que é um tema que está na pauta nacional. E cuidados, né? Essa palavra tão bonita que todo mundo que está aqui foi cuidado por alguém, senão não estaria, né? E enquanto a gente está aqui, outras pessoas estão cuidando para que a gente se alimente, que a nossa roupa esteja lavada, que as nossas crianças estejam cuidadas. Cuidado é algo que movimenta a economia, assim, de uma forma muito impactante. Se o serviço de cuidados não remunerado fosse contabilizado, o impacto disso no PIB seria algo assim, que a gente não tem em termos de trilhões, né? Nem de bilhões, né? E a economia dos cuidados, ela é fundamental para a gente pensar como o Estado participa disso, liberando a carga, sobretudo, das mulheres, que são as que mais respondem pelos cuidados com crianças, idosos, pessoas com deficiência, né? Então, todo esse cuidado que é dispensado, o Estado entra fazendo o maior cuidado com os velhos, fazendo as creches e escolas em tempo integral com as crianças, né? Podendo, num futuro, talvez termos lavanderias coletivas, restaurantes populares nos bairros que liberassem as mães de precisar de fazer comida todos os dias para alimentar sua família. Então, nessa pauta, eu acho que o governo manda muito bem. Em outras questões, a gente, né, eu acho que tem divergências. A questão ambiental, andamos tendo problemas graves, né, como a questão da Stock Car, que a gente bateu muito, o corte desenfreado de árvores, mas em contraposição
Temos agora a promessa da Mata do Jardim América, né, com que aprovamos a lei com valor cultural e paisagístico e ambiental. E agora vai ser uma mata, vai ser um parque, assim como o Parque Mata do Planalto, né? Acho que na política das mulheres tem avanços importantes, na política LGBT. Agora, e é um governo que está no campo democrático, dialogando com o governo do presidente Lula e fazendo defesas importantes, né? Então, acho que isso credencia o governo a dizer que a gente tem um bom diálogo. Precisamos avançar mais, sim. Por isso que nós também estamos nos colocando, né, nessa possibilidade de disputar a prefeitura, para exatamente radicalizar e avançar mais. Nós estamos conversando com a vereadora Cida Falabella, do PSOL. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Agora é o momento, vereador, em que fazemos perguntas curtas e respostas na mesma proporção. Vamos a elas? Vamos. A Federação PSOL Rede estará dividida ou junta nas eleições de 2024? Junta, não tenho dúvida. A gestão cultural de Khalil Afuad, em uma nota. Ótima. A avaliação do governo Zema em relação às políticas para mulheres. Péssima. Nós conversamos com a vereadora Cida Falabella, do PSOL, aqui de Belo Horizonte. Muito obrigado por estar conosco aqui na FM O Tempo. Mais uma oportunidade. Até a próxima, vereadora. Muito obrigada, gente, pelo espaço. Foi ótimo.